Na aula passada você aprendeu a configurar uma iluminação bem rápida e básica e aprendeu também uma configuração de teste. E aconteceu o seguinte, né? Fechamos o nosso arquivo aí, a gente foi ver um filme, descansar, e na hora que você abrir o arquivo de novo e mandar renderizar, vamos ver o que vai acontecer. Renderizada a imagem e ficou tudo escuro de novo. Por quê? Quando a gente salva o arquivo aqui e fecha, o V-Ray ele não salva as configurações que você faz aqui. Então se eu abrir aqui os ajustes, ó, eu perdi tudo que eu tinha feito. Na versão 3.6 ele já salva esses ajustes para você, então já adiantando uma das coisas aí que eles melhoraram na versão seguinte. O resto, tudo ele salvou, né? Ele salvou aqui o Override Material, ele salvou o material do vidro lá que a gente configurou. Só que isso aqui também, eu já quero te dar uma dica. Sempre quando eu ajusto a minha iluminação, faço aqui meu contraste, ajeito meu balanço de branco. Pronto, gostei da iluminação. Se eu cheguei num valor legal aqui, que eu sei que vai ser isso que eu vou usar para minha cena, eu sempre clico aqui em Globals e aí você vai ter a opção Save. Então mais uma pasta que eu vou te orientar a criar sempre aí dentro da pasta do seu projeto é uma pasta chamada Ajustes FB, abreviação aqui de Frame Buffer. Você vai entrar nessa pasta e aí você vai colocar aqui Ajustes. Você salvou tudo que você configurou aqui e eu vou fechar o arquivo e abrir novamente para te mostrar como você faz para carregar. É bem simples, bem tranquilo. Então já fechei e abri o arquivo, vou renderizar aqui de novo. Então já renderizou a imagem toda escura. Se eu abrir aqui agora, clicando em Globals, eu posso clicar em Load e carregar aqui o Ajustes. Veja que agora ele atualizou todos os ajustes que eu tinha salvo lá. Então sempre que você finalizar uns ajustes aí que você precise fechar o seu arquivo, lembre de salvar isso na versão 3.404. Na 3.6, lembrando, você não vai mais precisar fazer isso, mas fica como dica extra aí. Bom, agora eu vou te dar a fórmula aí para que você tenha uma iluminação diurna realista. Aqui no curso gratuito a gente vai trabalhar um tipo de iluminação para que você já sinta aí o que as dicas podem te proporcionar. Iluminação noturna, nublada, essas coisas mais a fundo eu falo no curso completo, mas eu já vou te dar a fórmula mágica aqui para você fazer uma iluminação diurna com uma iluminação natural, que geralmente é o que todo mundo pede aí, que a maioria das pessoas querem, né? Essa iluminação mais branca, mais clean. E antes da gente iniciar aí essa receita de bolo que eu vou te passar, eu quero só te mostrar algumas coisas que são importantes também. Aqui, vindo na parte de sombras, se você habilitar, e eu vou até sair da cena aqui para poder ver um pouco melhor, está travando um pouco aí o SketchUp, porque quando a gente liga as sombras fica mais pesado. Lembre do nosso atalho aqui para alterar o norte, falei sobre isso na aula de atalhos, se você não viu, está lá no início do curso. Eu vou clicar aqui e mudando a posição do Sol aqui no norte do programa, eu consigo projetar um Sol para dentro do ambiente ali, né? Então eu vou girando aqui, girando. Vamos imaginar que eu quisesse mudar o clima dessa cena aí. Que eu quisesse um sol invadindo ali. Aqui eu consegui uma sombra mais projetada para o lado de cá. E eu posso alterar aqui o horário também. Quanto mais tarde eu colocar, mais esticada vai ficar essa sombra aí. Então agora a gente já começaria a ter um sol aqui das 4h30 da tarde. E retornando para a nossa cena ali. Veja que agora eu já tenho um sol entrando aqui no ambiente. Ficou um clima bem legal. Vou desligar as sombras para ficar mais leve. E abrindo aqui o Frame Buffer, eu vou mais uma vez clicar aqui no nosso histórico e vou salvar para a gente poder comparar um sol que estava aqui de início padrão e agora o resultado que a gente vai obter mudando aí o ângulo norte do programa e alterando a hora do dia ali também. Então veja que a cena agora tem um clima totalmente diferente, né? O legal aqui é que o V-Ray ele vai seguir as configurações que você colocar nos sombras ali do SketchUp. Então ele vai tentar fazer um clima baseado na hora que você colocou ali. E a posição do sol ele também vai seguir a posição do sol do SketchUp. Então você pode criar vários tipos de iluminação. Se eu clicar aqui para salvar, a gente tem aqui o render atual e o render anterior. Uma forma legal de você comparar testes que você faz é você clicar em um dos dois aqui e marcar a opção A. Então você transformou esse render aqui no A e clicar em outro e clicar na opção B. Então a gente tem uma comparação AB aqui que você consegue vir nessa linha aqui e arrastar para você ver o antes e depois, né?
Então a gente já aprendeu aí como fazer dois climas diferentes aqui na nossa cena de forma rápida e simples. Para cancelar essa comparação, você pode clicar aqui nessa opção AB. Se você quiser comparar novamente, você clica aqui e aí ele vai voltar para você a barrinha aqui. Bom, sempre quando eu altero a iluminação também é bom refazer os ajustes aqui, né? Então a gente poderia mexer aqui de novo, aumentar o contraste, diminuir aqui o highlight, o white balance também, a gente poderia mexer. E aí eu conseguiria vários climas diferentes aí, né? Se eu quisesse uma iluminação mais amarelada, daria para conseguir por aqui. Lembre-se também que a gente tem o curva aqui, que é bem legal para conseguir um ganho de contraste na nossa cena. Clicando nesse ponto aqui e arrastando esse bezier para baixo, clicando nesse ponto aqui e arrastando esse bezier para cima, a gente já começa a ter um contraste legal na cena aí. Agora que você já aprendeu como mudar a iluminação da cena aí, o clima, vinculado ali com as configurações do SketchUp, você já pode fazer algumas brincadeiras aí, alguns testes, para você ver os resultados. E eu vou te mostrar agora a iluminação realista diurna, né? Iluminação natural. Como que você vai fazer? Para isso, eu vou aumentar um pouco as configurações de render aqui, para que você possa perceber a diferença nos resultados. Então vamos fechar a janela do nosso render aqui, vamos fazer algumas configurações. Vamos aqui em sombras, eu vou ligá-las novamente. E o que eu vou fazer vai ser colocar aqui por volta de meio-dia e meia, 1 hora, um sol a pino assim. Vamos voltar para a câmera aqui para ver como é que tá. Não tem o sol entrando no ambiente. Eu não vou querer, eu vou querer uma iluminação mais clean, sem o sol invadindo ali. Você pode fazer os testes aí com o sol também. Vou desmarcar as sombras aqui. E vou fazer um render de teste agora para ver em que ponto estamos. Então ok, já voltei aqui com a iluminação mais clean aí, sem o sol entrando no ambiente. Dá uma mexidinha aqui para ajustar. E agora a gente vai fazer um teste aqui com uma configuração um pouco mais alta para a gente poder observar alguns detalhes. A gente vai botar uma configuração um pouco melhor, que renderiza rápido também. Então você já vai conhecer um pouco mais sobre os parâmetros aqui. Voltando aqui na parte de settings do Asset Editor, a primeira coisa que a gente vai aumentar aqui é a resolução. Então vamos colocar a resolução aqui por volta de 1200. Isso eu estou fazendo apenas para que você observe as diferenças. E eu recomendo que você faça aí agora também, para que você perceba e faça os testes. Sempre eu recomendo aos alunos que imagens de teste, enquanto você estiver configurando a cena, você coloca aqui por volta de 800, 600, no maior valor aqui. Imagem final, a gente vai trabalhar com 1900, 2000, 1500, mas agora a gente vai fazer um teste de 1200, só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor o que vai acontecer aí. Essa é a primeira coisa que você vai aumentar. A resolução do seu render vai ser proporcional ao tempo, então quanto maior a resolução, consequentemente mais tempo de render vai demorar. E outra opção que nós vamos mexer vai ser aqui no Retrace. Eu vou pedir para você colocar aqui 1 e 4. Quando você aumenta esse valor de subdivisões aqui, você vai perceber que a nossa imagem está totalmente craquelada aí, né? Ela está com essas quinas todas, essas bordas todas dentadas. E essa parte de Retrace aqui, ela é responsável para refinar esses serrilhados e remover granulado. Granulado na cena a gente ainda não tem, principalmente porque a gente está usando o Irradiance Map, como eu comentei na aula anterior. Ele é um motor aqui bem rápido para fazer o cálculo, ele deixa a nossa cena bem limpa. Então a gente não está tendo problema de granulado ainda, mas tem serrilhado. Então eu quero aumentar essa resolução para poder ver a imagem maior e remover esse serrilhado aqui, para que a gente consiga avaliar um pouco melhor isso aí. Então eu vou fazer um render agora com essas configurações que eu alterei e vamos ver o que vai acontecer. Renderizada a nossa imagem, então você agora aprendeu já como você aumenta a resolução, né, para ter uma imagem maior, e aprendeu também a melhorar o serrilhado das bordas. Veja que agora a gente tem um refinamento aqui mais preciso na nossa imagem, não está aquelas bordas tão dentadas aí. Porém, a gente cai numa situação aqui que muitos que estão iniciando sofrem, né? Que são essas manchas aqui. Provavelmente você vai ver o seu render todo manchado. Uma coisa eu já te falo,
Quando você estiver configurando iluminação e materiais, não se preocupe com as manchas. Porque para você melhorar essas manchas, eu já vou até explicar isso para tirar a dúvida de muitos, você vai ter que mexer nas configurações do motor aqui do Global Illumination, porque isso é problema de rebatimento de luz, que ele está com a configuração baixa aqui para poder calcular. Então, para você remover essas manchas, eu já vou te ensinar duas coisas, que é o Region Render. Se você é novo no V-Ray, a gente quando clica para renderizar, a nossa imagem vai processar toda. Se você vier nesse bulizinho aqui, onde está escrito Region Render, você consegue fazer uma janela e quando você mandar renderizar, tudo que você configurou vai renderizar só dentro desse quadrado aqui. Então, para te mostrar já como resolver manchas, eu vou usar o Region Render ali. Eu vou vir aqui na parte de Global Illumination e eu sempre vou aumentar aqui o Irradiance Map. Ele vai ser o principal responsável aí para resolver esse tipo de problema. Então a gente tem -3, -3. Na maioria dos casos, eu sempre uso -3, -2, 50, 20. É uma configuração rápida e que na maioria das vezes resolve o problema das manchas. Então vamos bater um render aqui para ver o que acontece. Então veja a diferença, né? Como aqui ele já limpou bem, principalmente ali pela porta do armário. Não sei se no vídeo aí você consegue perceber bem. Mas aqui eu vejo que realmente melhorou bastante. Vou aumentar de repente um pouco a exposição aqui. Pode ser que fique mais nítido. Contraste também. Aqui tem mais manchas e aqui ele praticamente limpou tudo. Porém ainda continua. Então se você continuar com mancha na sua cena, você vai precisar aumentar mais esse valor. Então você pode aumentar para 80 e aí você aumenta um pouquinho o de baixo também, 50. Então você vai fazendo testes, sempre aumenta o de cima e o de baixo você aumenta um pouco também. Vou fazer um novo render aqui agora, para ver se melhorou e limpou mais, principalmente olhando aqui a parte de cima. Veja que agora a imagem ficou praticamente lisa aí, né? Não temos mais problema de mancha. Vou até fazer um teste aqui na porta do armário, que é um lugar bem crítico. Geralmente eu pego a área mais crítica e vou fazendo os testes para ver se resolveu. Depois eu sei que para o resto da cena provavelmente vai resolver. Então veja que agora as manchas sumiram ali. Você vai fazer isso, mas mais uma vez eu torno a te falar, não faça isso na sua hora de teste aí, porque você vai estar gastando tempo de render à toa. Então vamos manter aqui -3, -3, 20, 20, porque inclusive as dicas que eu vou te passar agora, para que você faça uma iluminação mais realista do que o que a gente fez aqui, já vai ajudar também a solucionar esse problema de manchas aí. Eu vou bater um render aqui agora, com essa nossa iluminação básica, nessa resolução, nessa qualidade, repassando mais uma vez aqui. Aumentamos a resolução, o Retrace aqui a gente colocou 1 e 4 para melhorar um pouco o serrilhado das bordas e aqui a gente manteve do jeito que estava. Eu só fiz alguns ajustes aqui para já tirar as dúvidas também de quem tem problemas com mancha no render aí onde é que mexe. Então você já sabe que é aqui, já deixa isso anotado. Deu mancha no meu render? É no Irradiance Map. Deu serrilhado? É aqui no Retrace, no Maximum Subdivides aqui. E deu noise, é aqui no Noise Limit, mas para frente a gente vai começar a botar materiais aí, os erros vão começar a surgir. Então vou bater um render total da cena aqui agora, para a gente poder salvar no histórico essa iluminação básica comparada com a iluminação que eu vou te passar aí. Render finalizado, vou salvar ele aqui no histórico. Então esse é o nosso resultado, 36 segundos aí. Não vamos focar muito em questão de tempo de render agora, mas em teste. E eu já vou te ensinar a primeira luz aqui do V-Ray, que é a mais usada, pelo menos por mim, que é a Plane Light. Então a Plane Light ela é bem simples de usar. Você clicando aqui no ícone dela, eu vou sair da nossa vista ali, você basicamente vai fazer um retângulo, e esse retângulo aqui, se você selecionar ele, você pode mover. Então vou mover ele aqui no eixo azul, e repare que nós temos um retângulo simples aí, com uma face escura e uma face clara. A face clara desse retângulo é por onde a sua luz vai ser emitida. Então só para a gente fazer um teste aqui na cena mesmo, eu vou rotacionar ele aqui, botar ele virado para a parede ali só para a gente poder perceber o que vai acontecer. Então, na teoria, como eu te expliquei, a parte clara vai emitir luz. E como é que a gente mexe nas configurações dessa luz?
Abrindo aqui o Asset Editor, agora nós temos aqui uma Rectangle Light. O que você vai controlar em uma luz basicamente vai ser a cor e a intensidade. Já já eu vou te passar algumas coisas a mais. E o legal também é que você pode dar 2 cliques aqui e renomear. Então a gente pode chamar isso aqui de luz teste plano. Luz teste plano. E aí vamos voltar para a nossa vista aqui. Ela está virada para lá. E eu vou colocar uma cor qualquer aqui só para a gente perceber o efeito. Vou botar uma cor verde. E vou fazer um render para ver se a gente percebe alguma coisa aí. Já finalizando o render aqui, eu vou parar. Eu vejo só de leve aqui uma influência de verde, né? Nada demais. E como eu sei que a luz está aqui e vai influenciar só essa lateral, eu posso marcar uma região aqui para não perder tempo renderizando a imagem toda. Vamos ver o que acontece aqui. Repare que apareceu uma parte preta ali, né? Então sempre a parte de trás da sua luz vai ficar esse quadrado preto. E eu já vou te mostrar como resolver isso. Como a gente viu que não teve influência nenhuma, o que eu vou fazer é aumentar essa intensidade aqui. Então uma coisa também que eu falo para os alunos, sempre me perguntam qual valor eu vou colocar na luz. Não tem valor, você vai colocar o quanto você achar que tem que pôr para ficar bom. Se você tiver que colocar aqui 1000, 500, tanto faz. Você vai fazendo testes e vai vendo quando que fica bom. Então vamos tentar aumentar bem aqui, vou botar 300 nessa intensidade, porque ficou muito fraco, né? Vamos renderizar agora para ver se acontece alguma coisa aí. Já renderizando a nossa imagem, veja que agora a gente tem uma luz verde na cena. Então, bacana, você já sabe agora como mexer nessa luz aí plana, né? Você pode trocar essa cor, que aquela cor vai mudar, e deixar mais forte ou mais fraco. Uma opção legal também que a gente tem é a Directionality. Quanto maior você colocar a luz direcionada, repare que ela se espalhou, né? A luz ela sai daqui do quadrado e vai para todos os lados aqui, em frente a ele. Se você aumentar o direcional, ela vai ficar mais reta essa luz. Então vamos fazer um teste? Eu vou aumentar tudo aqui, vou botar ela com direcional de 1 e vou renderizar de novo para a gente ver o que mudou. Veja que agora a luz está mais concentrada ali naquela parede, porque a gente aumentou o direcional dela, então ela está espalhando menos. Então com uma Rectangle Light você consegue fazer muita coisa. Você pode posicioná-la no teto virada para baixo, e aí colocar uma cor mais amarelada e direcionar ela para baixo para você conseguir vários efeitos. Então veja, né? Tá meio bugado aqui, tá meio estranho, porque a gente está com uma configuração baixa de render, ele não está calculando muito bem, mas já deu para você sentir aí e já aprendeu alguns valores aqui das luzes também. Retornando aqui nos parâmetros, eu vou te mostrar agora, na parte de Options, como você resolve esse quadrado preto aqui, né? Para resolver isso, você vai marcar a opção Invisible. Quando você marca a opção Invisible em uma luz, ela vai continuar influenciando a sua cena, porém, a fonte dela ali vai sumir. Se eu renderizar de novo, é porque a gente não está vendo a parte da frente dela, né? Mas se você estivesse vendo a parte da frente dela, até se você quiser fazer um teste aí, você vai ver a emissão da luz, você vai ver o quadrado ali aceso, né? Da onde essa luz está saindo. E eu sempre gosto de marcar Invisible, então veja que a luz aparece no ambiente, mas aquele quadrado feioso ali desapareceu, né? A gente não tem mais ele aí atrapalhando a nossa cena aí. Então, beleza, você já aprendeu como deixar a luz invisível. Outras opções que temos aqui nas luzes é o Double Sided. Se você marcar Double Sided, basicamente o que vai acontecer, ela vai jogar luz para os dois lados. Então ela não vai mais respeitar front e back face, ela vai jogar luz nas duas direções. Se eu fizer um teste aqui agora, você vai ver que para esse lado aqui também vai vir luz verde. Então veja que agora para cá começa a ter influência também. Ela está jogando luz nas duas direções aí. O resto aqui que a gente tem de interessante aqui é se ela projeta sombra ou não. Eu desliguei essa opção de Shadows aqui pouquíssimas vezes. A única vez que eu desliguei Shadows, que no caso ele vai fazer com que a luz não projete sombra, ela vai iluminar o ambiente, mas não vai projetar sombra, foi um banheiro que eu fui renderizar e tinha um spot em cima ali na parte do chuveiro, né? E aí estava saindo uma sombra muito feia daquele chuveiro ali, eu queria tirar ela, mas eu precisava da luz. Então eu desmarquei Shadows, a luz continuou iluminando o ambiente e não projetou sombra. Então é uma opção que pode ser útil para você também. Bom, então agora você já aprendeu como funciona uma Plane Light. Ela pode ser usada para várias coisas. Uma das dúvidas também que os alunos costumam ter é como fazer fita de LED, né, essas coisas. Repare que se eu deletar a luz, ela continua aqui.
Então o legal é você vir aqui na lista também e deletar para manter uma organização. Você pode clicar aqui em Plain Light e vamos imaginar que eu quisesse uma fita de LED aqui nessa parede mais amarelada. Eu poderia criar uma Plain Light aqui, rotacionar ela para que ela fique aqui na posição e usar a escala para aumentar essa luz. Então vou aumentar ela aqui, eu já vou ajeitar a posição dela, diminuir um pouquinho a escala dela aqui, vou posicionar ela um pouco melhor. Vou escalonar também para deixar ela mais fininha. O que você vai ter que ter atenção na hora de posicionar a luz, primeiro, se ela está com a face branca virada para o lado que você quer a emissão, e sempre dê também um espacinho aí, pelo menos de 0,01, para que ela não fique colada ali na parte de cima. Então, retornando para a nossa vista aqui, eu tenho agora uma Plain Light ali virada para baixo, e abrindo aqui o meu Asset Editor, eu posso vir aqui, dar 2 cliques e chamar de fita LED bancada. Vamos colocar uma cor aqui mais quente um pouco, de repente próximo de um laranja, um amarelado. A intensidade aqui eu já vou colocar por volta de uns 300. Sempre vou deixar Invisible aqui, porque eu não quero ver a fonte da luz, pelo menos nesse caso não quero. E vou fazer um render aqui para ver o que acontece, a princípio da imagem toda aí. Então veja que 300 no chute aí, ficou legal, né? Tem um pouco forte, daria para diminuir um pouco essa intensidade, mas ficou legal o resultado. E a gente pode fazer uma brincadeira também, de repente aumentando a direcional dela, botar aqui 0,5. E eu vou fazer uma região aqui para você ver a diferença com a luz mais direcionada para baixo aí, como ficaria. Então veja a diferença, né? Ela acaba lavando um pouco mais a parede ali, porque ela ficou mais projetada naquela direção ali. Podemos também diminuir essa intensidade aqui para ajustar. E agora, por volta de 120 ali, acredito que fique bom. Aí, como eu falei, não tem valor certo. É você colocar um valor e ir ajeitando. Você já sabe agora como fazer algumas brincadeiras aí com as luzes. Você já vai ter bastante diversão depois dessa aula aqui. Veja que agora ficou legal e eu consigo um resultado interessante. Agora o que eu preciso te mostrar é o seguinte. As Plain Lights, que são essas luzes aí retangulares, tem uma outra função também, que é muito utilizada para cenas diurnas, que é você utilizar elas na entrada do seu ambiente. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma Plain Light aqui e criar aqui nessa janela. O que você vai fazer, que é agora que a gente vai fazer o teste do antes e depois, é escalonar aqui. Então, com o Ctrl pressionado a gente escala de forma proporcional. Ela está virada para o lado errado, você precisa colocar a parte branca virada para dentro do seu ambiente. Então eu vou rotacionar aqui, vamos fazer um giro aqui de 180. Ok. Vou botar ela aqui retinha, virada para dentro do ambiente. E eu vou copiar ela para as outras entradas aqui. Então eu vou botar uma segunda aqui. O que a gente está fazendo é criar um reforço de iluminação para a nossa cena. Isso vai fazer com que a iluminação fique mais realista e já vai ajudar também o cálculo de luz lá no Irradiance Map, porque a gente vai ter mais samples aí entrando dentro do nosso ambiente. Então eu já estou te ensinando uma das iluminações que eu ensino no curso completo, dentre várias outras aí, que eu mostro lá, para que você já faça os testes e veja o resultado aí na sua cena. A gente pode colocar aqui na porta também. Se você já trabalha com o V-Ray, uma das dúvidas também que me perguntam é se você coloca uma luz grandona, né, num caso como esse aqui, ou se você coloca luzes menores. Eu particularmente prefiro trabalhar com luzes menores aqui assim, porque se você colocar uma luz muito grande, a sua iluminação vai ficar muito homogênea, você praticamente não vai ter projeção de sombra no ambiente. Então o ideal é que você coloque assim menores, não preciso nem colocar mais que isso, acho que 3 é suficiente. E a gente vai fazer uns testes agora aí, acho que já vai ficar legal. Então repita tudo que eu fiz, daqui eu vou até diminuir um pouquinho. E agora a gente tem aqui fita LED bancada. Quando você cria uma luz nova, ela automaticamente vai seguir o nome que tinha na anterior ali. Então isso é um pouco ruim aqui do V-Ray. Mas se você selecionar uma luz aqui no V-Ray, ele vai automaticamente selecionar para você ali na lista.
Como eu deletei lá a fita LED bancada, ela continuou aqui, então eu vou deletar, ó, veja as configurações dela, que é aquela cor mais quente. Eu vou deletar ela daqui. Se você deletar uma luz da lista aqui, automaticamente ele deleta lá da sua cena do V-Ray. O contrário não está acontecendo aqui. Então sempre que você deletar uma luz lá, vem aqui e delete. E o que eu vou fazer é chamar essas luzes aí de luz reforço. Vamos chamar de luz reforço. E repare que eu só tenho uma aqui, né? Eu só tenho uma aqui e tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 luzes. Porque quando você cria uma luz, não sei se você reparou, mas eu fiz cópias, né? Aqui no V-Ray, quando você faz cópias, todas as cópias vão ter a mesma configuração. Vamos supor que você quisesse que essa luz aqui tivesse uma configuração diferente das outras, você teria que vir aqui com o botão direito e tornar único. Automaticamente ele criou uma luz nova aqui, ó, luz nova. Agora essa daqui desvinculou das outras. Se eu selecionar essa, repare que selecionou luz reforço, e se eu clicar aqui, luz nova. Então eu vou deletar aqui, vou criar uma nova cópia para ficar como luz reforço também, e vou deletar essa luz nova daqui. Qualquer dúvida, pergunte aí, pergunte lá no grupo, reveja a aula, faça os testes, não adianta só assistir a aula, você tem que fazer, porque senão vai ficar com dúvida. E eu vou retornar aqui agora para a nossa cena, e a opção que você vai usar aqui nessa luz reforço é a opção Portal Light. As Plane Lights vêm com essa função aqui, que é justamente para isso. Quando você habilitar a função Portal Light, elas automaticamente não vão ter mais influência nenhuma de cor e intensidade aqui. O que você está transformando essas luzes em portais. O que elas vão fazer é pegar a luz que vem lá de fora e direcionar para dentro do ambiente aqui, ajudando os cálculos aí da nossa cena, aqui do V-Ray. Então, repassando mais uma vez, quando você coloca luzes na entrada e habilita a opção Portal Light, não adianta você mexer aqui na intensidade e nem na cor. O que você está fazendo é criar portal para que a luz seja projetada com mais força ali para dentro do ambiente. Eu já vou te mostrar como que você faz caso você queira aumentar essa intensidade. Mas antes, vamos fazer um render aqui, comparando com aquele primeirão lá que a gente fez com a iluminação básica. Vamos ver agora com as Portal Lights o que acontece. Render finalizado. Vamos comparar aqui, então eu vou salvar. Vamos fazer uma comparação AB. O nosso tempo aumentou um pouco. Vamos fazer um AB. Então veja, essa é a nossa primeira iluminação aí, aquela simples zona que a gente fez, o render cheio de manchas. E aqui já é a nossa iluminação exatamente igual, só que com o reforço das Portal Lights. Repare que as manchas começam a sumir, dando lugar a um granulado, né? A gente começa a ter um pouco de granulado na cena, isso é normal. Porém, você vai perceber que o ganho de realismo na cena é muito grande. Repare principalmente nas sombras aqui dessas cadeiras, como que a gente vai começar a ter sombras de projeção ali, ó. Repare que a gente tem uma sombra da cadeira ali, o que aconteceria na vida real, né? Como a gente tem uma porta ali atrás, essa cadeira aqui teria que estar projetando uma sombra ali na parte de baixo da bancada, né? E com a Rectangle Light ali agora, servindo como um portal, está ajudando esse reforço de cálculo aí. O que a gente teve de problema é esse aumento de granulado, que é a consequência dessas luzes aí na entrada. Uma das dúvidas também que os alunos têm é com relação a essas Portal Lights, já que se você vier aqui, eu vou até fazer um Region Render, e aumentar a intensidade não vai acontecer nada, por exemplo, se eu colocar 100, repare que não vai ter diferença nenhuma. Veja que continua a mesma coisa, né? Ele deu uma mudadinha aqui porque a gente renderizou um pedaço menor, e aí os cálculos aqui foram feitos de forma diferente. Mas se você quiser aumentar a intensidade de uma Portal Light, você vai ter que aumentar dentro de Options aqui a opção Affect Diffuse. Então se você quiser dobrar a intensidade dessas luzes aqui agora, você vai ter que aumentar no Affect Diffuse. Vamos colocar aqui 2, que seria o dobro, e vamos ver o que acontece agora. Veja que agora eu já tenho a imagem um pouco mais clara aí, com mais influência dessa Portal Light. Então é assim que você vai aumentar a intensidade aí. Bom, quanto que você vai usar? Mais uma vez, não sei, depende da cena, mas o segredo que eu queria te passar era esse, que você use Portal Light nas entradas do seu ambiente,
para que você tenha um reforço de iluminação para conseguir essas sombras projetadas aí. É isso que vai dar um ganho de realismo a mais nas suas imagens. Agora, eu vou te mostrar, aproveitando, como você vai remover o granulado da sua cena, né? Na próxima aula a gente já vai entrar um pouco mais a fundo nisso, para finalizar essa configuração de iluminação e começar já a mexer com os materiais. Mas a iluminação diurna que você vai fazer e vai obter resultados bons e realistas é essa aí que eu te passei. Agora a gente precisa remover o granulado. Então, para não ficar fazendo teste na imagem inteira, eu vou pegar um pedaço aqui, vamos supor que fosse essa porta desse armário, para tentar deixar essa parte lisa. E aí, quando ficar liso aqui, eu sei que o resto da cena também vai ficar. E a gente vai fazer uma imagem final aqui para fechar a nossa aula de hoje. Então, granulado, como eu comentei com você, vai ser na parte aqui de Noise Limit. Então, para remover granulado, você vai diminuir esse valor. Está 0,05, então vamos colocar aqui 0,01. Vamos fazer um render para ver se vai ser suficiente. Veja que limpou bem a imagem, mas a gente ainda tem um pouco de granulado. Então agora eu vou te ensinar o novo canal que veio aí. Para quem estava no V-Ray 2.0, já viu muita coisa nova. Mas uma das mais interessantes para mim também aí, contando as outras, é o canal de Denoiser. Se você abrir a parte aqui de Render Elements e clicar aqui na lista, você pode adicionar um canal chamado Denoiser. Só de adicionar ele aqui, vamos fechar. Geralmente eu deixo aqui no Default mesmo, que é a opção padrão. E eu vou fazer um novo render aqui agora de um outro pedaço, depois de ter adicionado aquele canal de Denoiser lá. Vamos ver o que vai acontecer. Repare que agora continua granulado, mas nós temos aqui em cima, nessa lista, um novo canal aqui chamado Denoiser. E se você trocar para ele, a sua imagem vai ficar completamente lisa e limpa. E isso é uma maravilha. Isso otimiza muito o tempo de render, porque se a gente fosse tentar limpar direto nas configurações ali, você teria que ficar diminuindo esse valor e aumentando aqui, e o tempo de render ia subindo. Então agora a gente consegue fazer um render da nossa imagem toda, que não vai demorar muito, e trocando para o canal de Denoiser ali, você vai ter uma imagem completamente limpa. Pode fazer os testes aí, manda lá no grupo para eu ver, me fala se você gostou, ou então comente no vídeo aí se você testou e aprovou. Eu gostei muito desse canal de Denoiser aqui, realmente veio para otimizar muito a nossa vida. Então vou esperar o render terminar para a gente ver como é que ficou. Render finalizado, vamos trocar aqui para o Denoiser. Ele ainda está calculando, vou esperar um pouquinho. Ok, e veja a nossa imagem aí lisa, com as sombras aqui. Uma imagem de qualidade, a gente pode agora fazer os ajustes finais aqui. De contraste, highlight, balanço de branco, curvas aqui também. E aí nós já temos uma imagem final aí de qualidade. Ainda vamos configurar o material, mas já faço os testes aí para você sentir. Faço uns testes com as luzes também. E se eu salvar aqui para a gente ver quanto tempo foi rapidinho. Deu 2 minutos e 9 segundos. Então, super rápido. Depois eu vou te dar algumas outras dicas aí quando a gente for fazer a imagem final para conseguir um render rápido também, para que você experimente. Mas você acabou de aprender nessa aula agora bastante coisa nova. Você aprendeu a já trabalhar com a Plane Light, você aprendeu já como remover um granulado da cena, você aprendeu sobre o canal de Denoiser, aprendeu mais ajustes aqui do Frame Buffer. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, que você faça bom proveito aí dessas dicas que eu estou te dando, principalmente se você já mexe com o V-Ray. Com certeza agora isso pode fazer diferença nos seus resultados aí nas suas cenas. E na próxima aula a gente já vai finalizar essa configuração aqui, pouquinha coisa que a gente vai mexer, e já vamos entrar em materiais. Vou começar pelos mais simples, para a gente começar a aprender esses controles e depois ir aumentando o nível, até a gente chegar na vegetação, na translucência ali, que são coisas um pouquinho mais complexas, mas já estamos bem encaminhados aí. Então encerro essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula.